Você já teve a sensação de que algo mudou dentro de você, mas ainda assim continua acreditando que não se curou? Talvez você ainda pense nessa pessoa de vez em quando. Talvez ainda sinta um aperto inesperado ao ouvir uma música, ao passar por um lugar ou ao lembrar de uma fase da sua vida. E por causa disso, conclui que continua preso ao passado. Mas e se essa conclusão estiver completamente errada? Carl Jung acreditava que a verdadeira transformação raramente acontece de forma barulhenta. Ela ocorre em silêncio, nas regiões mais profundas da psique, onde o ego quase nunca consegue perceber imediatamente aquilo que já foi reconstruído. A mente insiste em olhar para as cicatrizes, enquanto a alma já começou a caminhar por um novo caminho. E é exatamente por isso que tantas pessoas vivem como se ainda estivessem quebradas, quando na verdade já estão muito mais inteiras do que imaginam. Existe uma grande diferença entre ainda sentir uma lembrança e ainda ser dominado por ela. Essa é uma das maiores confusões da vida emocional. Jung nos ensinou que não eliminamos completamente as experiências que nos marcaram. Nós as integramos. A dor não desaparece como fumaça levada pelo vento. Ela perde o poder de controlar quem somos. O problema é que poucas pessoas reconhecem esse momento. Elas continuam esperando uma cura perfeita, sem qualquer tristeza, sem qualquer nostalgia, sem qualquer dúvida. Mas talvez esse ideal nunca tenha sido o verdadeiro objetivo. Talvez a verdadeira cura seja justamente continuar vivendo, mesmo quando algumas memórias permanecem presentes. E se isso for verdade, talvez você esteja muito mais distante do sofrimento do que consegue enxergar neste instante. Ao longo deste vídeo, você descobrirá 5 sinais profundos de que sua alma já percorreu um caminho de transformação muito maior do que sua consciência consegue admitir. Esses sinais não aparecem necessariamente no espelho, nem nas palavras das outras pessoas. Eles surgem em pequenos comportamentos, em escolhas silenciosas, em reações que antes seriam impossíveis para você. São mudanças discretas, quase invisíveis, mas extremamente poderosas. Carl Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência continua dirigindo nossa vida como destino. Porém, quando finalmente começamos a reconhecer nossos próprios processos internos, deixamos de ser conduzidos apenas pelas feridas e passamos a caminhar guiados pela própria consciência. Talvez enquanto escuta estas palavras, você comece a reconhecer partes de si que nunca havia observado. Talvez perceba que não reage mais da mesma forma diante das mesmas situações. Talvez descubra que aquilo que antes parecia um enorme vazio, hoje já não ocupa todo o espaço dentro do seu coração. E essa descoberta pode ser mais importante do que qualquer conselho que alguém já tenha lhe dado. Porque quando percebemos que já avançamos, nasce uma força nova, a confiança de continuar caminhando. Não existe liberdade maior do que perceber que a dor deixou de comandar as decisões da sua vida, mesmo que às vezes ela ainda tente sussurrar antigas histórias. Então, permaneça comigo até o final, porque cada um desses sinais poderá revelar algo surpreendente sobre a sua própria jornada. Talvez você esteja procurando respostas fora de si há muito tempo, quando elas já começaram a nascer dentro da sua própria consciência. E o mais curioso é que, muitas vezes, a pessoa que mais demora para reconhecer a própria evolução é justamente aquela que mais evoluiu. No final deste vídeo, você poderá olhar para sua história com novos olhos e compreender que a cura não acontece quando você deixa de sentir completamente, mas quando finalmente deixa de ser prisioneiro daquilo que um dia quase destruiu você. E essa compreensão pode transformar para sempre a maneira como você enxerga sua própria vida. Antes de continuarmos, eu quero fazer um pedido muito especial.
Se esta mensagem já tocou o seu coração de alguma forma, deixe o seu like. Esse simples gesto ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que também estão enfrentando batalhas silenciosas e precisam ouvir estas palavras. E se você ainda não faz parte desta comunidade, inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é pensado para despertar consciência, fortalecer a alma e ajudar você a compreender sua própria jornada através da sabedoria de Carl Jung. Agora eu gostaria de deixar uma mensagem para você. Independentemente do que aconteceu no seu passado, nunca acredite que as suas feridas definem quem você é. As maiores transformações acontecem longe dos olhos do mundo, em silêncio, dentro da alma. Continue caminhando, mesmo quando parecer que o progresso é lento. Cada passo que você dá em direção ao autoconhecimento é uma vitória que ninguém pode tirar de você. Que a paz encontre o seu coração, que a esperança renasça dentro de você e que, a partir de hoje, você tenha coragem para acreditar que existe uma versão muito mais forte, sábia e livre esperando para florescer. Você merece viver uma vida guiada pela consciência, pela serenidade e pelo amor próprio. Sinal 1. Durante muito tempo, acreditamos que a cura acontece quando a dor desaparece completamente. Esperamos acordar um dia e perceber que todas as lembranças perderam a força, que todas as cicatrizes desapareceram e que nada mais é capaz de nos afetar. No entanto, Carl Jung enxergava a transformação de uma maneira muito diferente. Para ele, a cura verdadeira não consistia em apagar o passado, mas em integrá-lo à própria consciência. A pessoa curada não é aquela que esqueceu tudo o que viveu, mas aquela que deixou de ser governada pelas próprias feridas. Essa diferença parece pequena, mas muda completamente a forma como enxergamos nossa própria evolução. Existe um motivo pelo qual tantas pessoas acreditam que ainda estão emocionalmente quebradas. Elas continuam esperando uma sensação perfeita, quando a vida jamais prometeu perfeição. A psique humana é formada por experiências, símbolos, memórias e emoções que continuam existindo mesmo depois da transformação. O sofrimento não desaparece como um objeto jogado fora. Ele muda de lugar dentro da alma. O que antes ocupava o centro da existência passa a ocupar apenas uma pequena parte da história. É justamente essa mudança silenciosa que muitos deixam de perceber. Imagine uma árvore que enfrentou inúmeras tempestades ao longo dos anos. Seus galhos carregam marcas profundas, algumas cicatrizes permanecem visíveis e parte de seu tronco jamais voltará a ser exatamente como antes. Ainda assim, ela continua produzindo folhas, oferecendo sombra e sustentando novos frutos. Nenhuma pessoa olha para essa árvore e diz que ela está destruída. Pelo contrário, as marcas contam sua história e demonstram sua força. Jung utilizava imagens semelhantes para mostrar que a alma amadurece exatamente através daquilo que sobreviveu. Talvez você esteja vivendo algo parecido neste momento. Talvez ainda existam dias difíceis, lembranças inesperadas ou momentos em que a tristeza aparece sem pedir licença. Isso não significa que você voltou ao ponto de partida. Significa apenas que sua mente ainda está reorganizando partes importantes da sua história. O inconsciente trabalha em um ritmo completamente diferente daquele desejado pelo ego. Enquanto o ego exige respostas rápidas, a alma trabalha lentamente, construindo uma transformação que muitas vezes só será percebida muito tempo depois. É por isso que o primeiro sinal de cura costuma passar despercebido. Ele não aparece em uma grande conquista, nem em uma mudança dramática. Surge quando você percebe que já não reage exatamente como reagia antes. Algo dentro de você ficou diferente, mesmo que ainda não consiga explicar.
Essa pequena mudança é muito mais poderosa do que parece, porque revela que a consciência começou a ocupar o lugar onde antes apenas a dor comandava suas decisões. E esse é apenas o início da jornada que Jung tanto descrevia ao falar sobre o verdadeiro processo de individuação. Sinal 2. O primeiro grande sinal de que você está mais curado do que imagina surge quando aquilo que antes dominava completamente os seus pensamentos já não possui mais o mesmo poder. Talvez você ainda se lembre daquela pessoa, daquela decepção ou daquele período difícil da sua vida. A diferença é que essas lembranças já não comandam cada escolha, cada emoção e cada esperança do seu futuro. Carl Jung dizia que tudo aquilo que permanece inconsciente governa nossa vida como se fosse destino. Mas quando trazemos essas experiências para a consciência, elas deixam de controlar silenciosamente quem somos. Esse é um dos momentos mais importantes da transformação interior, embora quase ninguém perceba quando ele acontece. Existe uma armadilha muito comum durante o processo de cura. Muitas pessoas acreditam que lembrar significa sofrer. Porém, lembrar e permanecer aprisionado são experiências completamente diferentes. Uma lembrança pode continuar existindo durante muitos anos sem impedir que alguém viva plenamente. O verdadeiro problema nunca foi a memória, mas o significado que ela exerce sobre a identidade da pessoa. Enquanto a dor define quem você acredita ser, ela continua ocupando o centro da sua existência. Mas quando sua identidade deixa de depender daquela experiência, algo extraordinário acontece. Você finalmente começa a escrever uma nova história. Jung comparava esse processo ao encontro com a própria sombra. Durante muito tempo, tentamos fugir dela, esconder suas marcas ou fingir que ela não existe. No entanto, quanto mais a rejeitamos, mais força ela ganha sobre nós. A verdadeira liberdade nasce quando temos coragem de olhar para aquilo que evitamos durante anos. Nesse instante, a sombra deixa de ser um monstro escondido na escuridão e passa a ser apenas uma parte da nossa humanidade. O que antes causava medo começa a produzir compreensão. E aquilo que parecia uma prisão transforma-se em uma fonte inesperada de sabedoria. Talvez você já tenha percebido isso sem dar a devida importância. Houve um tempo em que bastava ouvir o nome de alguém para seu dia inteiro ser destruído. Bastava uma fotografia, uma mensagem ou uma simples lembrança para que toda a sua paz desaparecesse. Hoje, embora essas recordações ainda possam surgir, elas já não possuem o mesmo impacto. Você consegue respirar, continuar trabalhando, conversar, sorrir e seguir em frente. Essa mudança parece pequena aos olhos do ego, mas representa uma enorme vitória para a alma. É um sinal silencioso de que você já não vive apenas em função do passado. E existe algo ainda mais profundo acontecendo dentro de você. Quando uma ferida deixa de controlar suas reações automáticas, abre-se espaço para que uma nova consciência floresça. É como se, pela primeira vez em muito tempo, sua energia deixasse de ser consumida apenas pela sobrevivência emocional e começasse a ser direcionada para a construção de uma vida mais autêntica. Carl Jung acreditava que era exatamente nesse momento que a individuação começava a revelar seus frutos. Mas esse é apenas o primeiro passo, porque o próximo sinal é ainda mais surpreendente e costuma passar despercebido até pelas pessoas que já caminharam uma longa distância em direção à própria cura. Sinal 3. O segundo sinal de que você está mais curado do que imagina aparece quando você deixa de sentir a necessidade de convencer as pessoas sobre o seu valor. Durante muito tempo, talvez você tenha buscado reconhecimento, aprovação ou até mesmo uma explicação de quem o feriu. Havia uma esperança silenciosa de que se aquela pessoa finalmente admitisse o que fez ou reconhecesse quem você realmente era,
toda a dor desapareceria. Carl Jung compreendia que esse desejo nasce porque projetamos parte da nossa identidade no olhar do outro. Enquanto dependemos dessa validação, entregamos a alguém o poder de definir o nosso próprio valor. A verdadeira transformação começa quando essa necessidade perde a força. Jung afirmava que muitas das nossas maiores batalhas acontecem porque procuramos no mundo aquilo que ainda não encontramos dentro de nós. Quando alguém rejeita quem somos, nosso ego tenta desesperadamente recuperar aquilo que acredita ter perdido. Mas chega um momento em que algo muda silenciosamente. Você percebe que já não sente vontade de provar que estava certo. Não precisa mais vencer discussões imaginárias, nem criar diálogos na mente tentando convencer quem nunca quis compreender você. Essa mudança representa uma libertação profunda, porque sua paz deixa de depender da consciência de outra pessoa. Pense em um rio que durante anos encontrou enormes pedras bloqueando seu caminho. Em vez de gastar toda a sua força tentando destruir esses obstáculos, ele simplesmente aprende a contorná-los. Com o tempo, continua seguindo seu curso, alcançando novos lugares e alimentando novas paisagens. As pedras continuam existindo, mas já não determinam a direção da água. Assim também acontece com a alma. Quando você amadurece, deixa de lutar contra tudo aquilo que não pode controlar e começa a investir energia apenas naquilo que realmente transforma sua vida. Essa é uma sabedoria silenciosa que poucos conseguem desenvolver. Talvez você tenha percebido isso recentemente. Pessoas que antes ocupavam seus pensamentos durante horas, agora passam apenas como uma lembrança distante. Opiniões que antes machucavam profundamente hoje já não conseguem abalar sua estabilidade emocional. Você começa a compreender que algumas pessoas nunca enxergarão quem você realmente é, não porque você tenha falhado, mas porque cada indivíduo interpreta o mundo através das próprias limitações. Essa compreensão não gera arrogância nem indiferença. Pelo contrário, ela produz serenidade, e a serenidade é um dos maiores sinais de que a alma encontrou um lugar mais seguro para habitar. Mas existe um detalhe curioso nesse processo. Quando você finalmente deixa de correr atrás da aprovação, algo inesperado acontece. Sua presença muda, você transmite uma segurança que não depende de palavras, porque nasce daquilo que foi construído dentro de você. Carl Jung dizia que quem entra em contato com o próprio centro psicológico passa a irradiar uma força difícil de explicar. As pessoas percebem essa mudança antes mesmo que você diga qualquer coisa. E é justamente essa transformação silenciosa que nos conduz ao próximo sinal, talvez o mais profundo de todos, porque revela que sua identidade começou a nascer de dentro para fora e não mais das expectativas impostas pelo mundo. Sinal 4. O terceiro sinal de que você está mais curado do que imagina aparece quando a solidão deixa de parecer um castigo e começa a se transformar em um espaço de encontro consigo mesmo. Durante muito tempo, talvez o silêncio tenha sido insuportável. Ficar sozinho significava enfrentar pensamentos dolorosos, lembranças insistentes e uma sensação constante de vazio. Por isso, muitas pessoas procuram distrações o tempo inteiro. Preenchem cada minuto com trabalho, redes sociais, conversas ou qualquer outra coisa que impeça a alma de falar. Carl Jung observava que o ser humano teme o silêncio porque é nele que o inconsciente começa a revelar aquilo que o ego tentou esconder durante anos. No entanto, existe um momento extraordinário na jornada interior em que tudo começa a mudar. Aos poucos, você percebe que já não precisa fugir da própria companhia. Um fim de tarde sozinho deixa de provocar angústia. Um momento de silêncio já não parece ameaçador. Pelo contrário, ele começa a oferecer paz.
Essa mudança não acontece porque a vida ficou perfeita, mas porque você já não depende constantemente da presença de alguém para sentir que existe. A sua identidade começa a criar raízes dentro de você, e não mais nas pessoas que entram ou saem da sua vida. Esse é um dos maiores sinais de amadurecimento psicológico descritos por Jung. Imagine uma antiga casa abandonada durante muitos anos. No início, entrar nela causa medo. Cada cômodo parece esconder algo desconhecido. O silêncio assusta, a escuridão incomoda e qualquer pequeno ruído desperta insegurança. Mas à medida que a casa é iluminada, limpa e reorganizada, ela deixa de ser um lugar ameaçador e passa a se tornar um verdadeiro lar. Assim funciona a alma humana. O inconsciente parece assustador apenas enquanto permanece desconhecido. Quando temos coragem de explorar seus corredores, descobrimos que muitas das sombras eram apenas partes esquecidas de nós mesmos, esperando para serem acolhidas. Talvez você tenha notado que hoje já não sente a mesma urgência de preencher todos os espaços vazios da sua vida. Você consegue apreciar uma caminhada, ouvir o som da chuva, ler um livro ou simplesmente permanecer em silêncio sem que isso desperte desespero. Essa capacidade pode parecer simples, mas representa uma profunda revolução interior. Afinal, quem aprende a encontrar paz na própria companhia, dificilmente aceitará permanecer em relações que oferecem apenas ansiedade, insegurança ou sofrimento. A pessoa que se reconciliou consigo mesma torna-se muito mais consciente do valor da sua própria presença, e é justamente nesse ponto que acontece uma das maiores transformações da individuação. Carl Jung ensinava que o verdadeiro encontro com o self ocorre quando deixamos de buscar desesperadamente no mundo aquilo que precisa nascer primeiro dentro de nós. A partir desse momento, as escolhas deixam de ser guiadas pelo medo da perda e passam a ser conduzidas pelo respeito à própria essência. Essa mudança é quase invisível para quem observa de fora, mas modifica completamente a forma como você ama, trabalha, sonha e enfrenta os desafios da vida. E existe ainda um último sinal, talvez o mais poderoso de todos, porque ele revela que a sua cura deixou de ser apenas uma experiência emocional e passou a se tornar uma nova maneira de existir no mundo. Parte 5. O quinto e último sinal de que você está mais curado do que imagina, talvez seja também o mais difícil de reconhecer. Ele aparece quando você finalmente compreende que não precisa controlar tudo o que acontece à sua volta para sentir paz. Durante muito tempo, você tentou prever comportamentos, evitar novas decepções e encontrar respostas para perguntas que talvez jamais fossem respondidas. O ego acredita que controlar é uma forma de proteger a alma. Mas Carl Jung mostrava que existe uma enorme diferença entre viver conscientemente e viver tentando dominar aquilo que nunca esteve em nossas mãos. A verdadeira maturidade nasce quando aceitamos que nem tudo pode ser compreendido imediatamente, mas ainda assim escolhemos continuar caminhando. Essa confiança não significa passividade nem resignação. Significa reconhecer que a vida possui movimentos que ultrapassam nossa capacidade de previsão. Jung chamava esse processo de diálogo com o inconsciente e com os mistérios da existência. Quanto mais uma pessoa amadurece, menos ela luta contra cada acontecimento inesperado e mais procura compreender o que cada experiência deseja revelar. A pergunta deixa de ser, por que isso aconteceu comigo? E passa a ser, o que esta experiência está tentando despertar dentro de mim? Essa simples mudança transforma completamente a maneira como enfrentamos as perdas, os recomeços e até mesmo os momentos de incerteza. Pense em um navegador que atravessa um oceano durante uma grande tempestade.
Enquanto ele tenta controlar a força dos ventos, apenas desperdiça energia. Mas quando aprende a ajustar as velas de acordo com o movimento do mar, descobre que é possível continuar avançando, mesmo sem controlar a tempestade. Assim acontece com a alma humana. Não escolhemos todas as circunstâncias da vida, mas sempre podemos escolher a consciência com que atravessamos cada uma delas. É exatamente nesse ponto que a cura deixa de ser um destino distante e se transforma em uma forma de caminhar. Talvez você ainda enfrente dias difíceis. Talvez algumas perguntas continuem sem resposta e alguns capítulos da sua história permaneçam incompletos. Mas observe algo muito importante. Você já não sente o mesmo desespero de antes. Sua esperança não depende mais exclusivamente de uma ligação, de um pedido de desculpas, de uma reconciliação ou da aprovação de alguém. Você começa a perceber que existe uma força silenciosa sustentando seus passos, mesmo quando o caminho ainda parece incerto. Essa força não nasceu do acaso. Ela foi construída toda vez que você escolheu continuar, mesmo quando tudo dentro de você dizia para desistir. E talvez seja essa a maior revelação de Carl Jung sobre a cura. Ela não acontece no dia em que a dor desaparece completamente. Ela acontece no instante em que você percebe que a dor já não ocupa o trono da sua vida. Seu coração continua sensível, mas deixou de ser frágil. Sua história continua marcada por desafios, mas deixou de ser definida por eles. Você não se tornou uma pessoa sem cicatrizes. Tornou-se alguém que aprendeu a transformar cada cicatriz em sabedoria. E quando isso acontece, algo extraordinário floresce dentro da alma. Você finalmente compreende que não voltou a ser quem era antes. Você se tornou alguém muito maior, muito mais consciente e infinitamente mais livre do que jamais imaginou. No fim das contas, talvez a maior descoberta não seja perceber que você se curou completamente, mas compreender que já não é a mesma pessoa que entrou nessa batalha. A dor pode ter deixado marcas, mas também deixou sabedoria. As perdas podem ter arrancado partes de quem você era, mas abriram espaço para que uma versão mais consciente de si pudesse nascer. Carl Jung nos lembrava que a vida não exige perfeição. Ela convida à integração. E quando você acolhe sua própria história, inclusive os capítulos mais difíceis, deixa de lutar contra si mesmo e começa finalmente a caminhar ao lado da própria alma. Talvez, depois deste vídeo, você olhe para sua vida com outros olhos. Talvez perceba que a transformação que tanto esperava não estava escondida em um grande acontecimento, mas nos pequenos gestos que hoje parecem naturais. Na paz que chegou sem fazer barulho. Na coragem de dizer não quando antes aceitava qualquer coisa. Na serenidade de seguir em frente sem precisar carregar o peso do passado a cada novo amanhecer. São essas mudanças silenciosas que revelam que a individuação aconteceu. E muitas vezes, quem mais demora a enxergar a própria evolução é justamente quem percorreu o caminho mais profundo. Nunca se esqueça de que nenhuma cicatriz diminui o seu valor. Pelo contrário. Cada uma delas é a prova de que você atravessou tempestades que poderiam ter destruído sua esperança, mas não conseguiram apagar sua essência. Existe uma força extraordinária dentro de toda pessoa que decide continuar caminhando, mesmo quando ninguém percebe sua luta. Essa força não faz barulho, não busca aplausos e não precisa provar nada para ninguém. Ela simplesmente existe. E talvez seja exatamente essa a maior riqueza que um ser humano possa conquistar. Tornar-se inteiro sem precisar deixar de ser sensível. Por isso, antes de sair deste vídeo, faça uma pausa e reflita sobre esta pergunta. E se a pessoa que você está esperando se tornar já estiver nascendo dentro de você neste exato momento? Talvez a vida nunca tenha pedido que você voltasse a ser quem era antes.
Talvez ela sempre tenha esperado que você tivesse coragem de se tornar quem realmente nasceu para ser. Como dizia Carl Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Que esse despertar acompanhe cada decisão, cada recomeço e cada passo da sua jornada daqui para frente. Se esta mensagem encontrou espaço no seu coração, deixe o seu like como um gesto de apoio para que este conteúdo alcance outras pessoas que também precisam descobrir que ainda existe esperança depois da dor. Escreva nos comentários a frase "Eu estou despertando" para assumir esse compromisso consigo mesmo e fortalecer esta comunidade de pessoas que escolheram crescer através do autoconhecimento. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando ouvir essas palavras. E se ainda não faz parte desta família, inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é um convite para compreender a mente, fortalecer a alma e caminhar em direção à melhor versão de si mesmo. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá, cuide da sua mente, proteja o seu coração e nunca deixe de acreditar no poder da transformação que acontece em silêncio.